Grandes Doutrinas Bíblicas, volume 2, capítulo 10. Um Filho de Deus em Cristo. Vocês se lembrarão de que estamos ainda analisando esta grande doutrina da regeneração, a obra regeneradora do Espírito Santo no crente. É um tema tão vital e tão importante que, deliberadamente, não me apressei com ele. Tenho posto de lado tudo acerca de forma e precisão e tenho deixado que a grande verdade por si mesma nos oriente e nos guie. Ora, temos avaliado algo de sua natureza essencial. Temos avaliado também porque ela é absolutamente essencial e vimos como ela é efetuada e, particularmente, sua relação com a palavra. Temos enfatizado particularmente que nenhum meio é usado em nossa regeneração. Ela é obra direta e imediata do Espírito em nossas almas. Além do mais, é algo que jamais poderá ser perdido. É uma obra realizada por Deus e é uma obra de caráter permanente. Em última análise, a segurança do crente, segundo veremos quando tratarmos da doutrina da perseverança final, repousa especificamente sobre esta grande doutrina da regeneração. Chegamos agora à consideração de um tema que, ao mesmo tempo que é essencialmente doutrinário, é igualmente muito prático. O propósito essencial destas preleções é examinarmos a doutrina, mas tenho tentado demonstrar continuamente que isto não é algo estéril e árido, teórico e abstrato. Meu interesse em doutrina é porque, além de tudo, ela me ajuda a viver melhor a vida cristã. Portanto, devemos compulsoriamente voltar ocasionalmente a considerar a aplicação prática, e por isso desejo tratar agora dos resultados aos quais a regeneração conduz, ou, pondo em outros termos, as provas do fato de que somos regenerados. Sei que isto preocupa um grande número de pessoas, e essa é a razão por que estou reconsiderando-o. Minha dificuldade, dizem, é como saber que estou regenerado. Ora, essa parte essencial da doutrina da regeneração, e essa é a razão por que o tenho denominado de resultados aos quais a regeneração conduz. É um tema sobre o qual a Bíblia tem muito a nos dizer. Podemos participar deste princípio geral. A regeneração, já demonstramos, é a implantação em nosso íntimo de um princípio de vida espiritual. Muito bem, vida é algo que sempre se revela. Um bebê dá prova do fato de que ele nasceu vivo e não natimorto, ao gritar ou ao mover-se. Vocês não podem ter vida se algum tipo de manifestação dessa vida, e isso é verdade tanto no tocante à vida espiritual, como é no tocante a qualquer outra forma de vida. Portanto, a Bíblia tem muitas provas as quais ela põe diante de nós, a fim de ajudar-nos a saber se somos ou não verdadeiramente regenerados. A passagem clássica das Escrituras sobre isto está na primeira epístola de João. Certo homem escreveu um livro sobre 1 João, e muito corretamente, assim penso, deu-lhe o seguinte título: As Provas da Vida. E isso é precisamente o que a primeira epístola de João é. Sempre senti, porém, que as bem-aventuranças são igualmente uma prova de uma vida de regeneração. E elas são as provas formuladas por nosso Senhor pessoalmente. Ora, focalizemo-lo abreviadamente. Na primeira epístola de João, há 4 provas principais que ele enfatiza constantemente. Há outras provas subsidiárias, mas não nos ocuparemos delas. 1 João é uma epístola que pode ser subdividida com comparativa facilidade sob a condição de compreendermos que ela depende do reconhecimento destas 4 provas principais de vida espiritual ou do fato de que somos regenerados. Não vou considerá-las precisamente na ordem em que aparecem, e sim
como se encontram na própria seção da epístola. A primeira prova consiste em crer que Jesus é o Cristo. Diz João: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. 1 João 4, versos 1 e 2. Eis aí uma declaração tremenda. Significa a doutrina completa sobre o Senhor Jesus Cristo. Significa que cremos que Ele é verdadeiramente o Deus eterno, uma das pessoas da bendita Trindade Santa. Apliquem essa prova a alguma das seitas que enchem o mundo hoje e verão que prova vital é esta. Não basta que louvemos a Jesus Cristo, nem ainda basta que digam que Ele é o Filho de Deus. É necessário que digam que Ele é Jeová, que Jesus Cristo veio em carne, o eterno Filho de Deus, coigual, coeterno com o Pai, que a segunda pessoa da bendita Trindade veio em carne. Não um corpo fantasmagórico. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14. É tudo quanto dissemos anteriormente sobre a grande doutrina da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João gosta muito de reiterar isso. Ele o diz uma vez mais no capítulo 5, no primeiro versículo. Todo aquele, diz ele, que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é nascido. E assim por diante. Lembre-se de que Paulo afirmou a mesma coisa. Diz ele: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 3. Vocês não podem declará-lo de outra forma. A pessoa que me declara que Jesus é o Senhor e mantém o conteúdo correto dessa celebração e não está simplesmente repetindo-o mecanicamente, está provando o fato de que o Espírito Santo está nela, de que é regenerada. A segunda prova consiste em guardar os mandamentos. Essa, na verdade, é a primeira prova que João introduz. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. 1 João 2, verso 3. E João está incessantemente repetindo isso também. Vocês encontram em toda a parte da epístola. Ele a expressa novamente na última parte. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, verso 3. Às vezes se refere a isto em termos de fazer justiça, 1 João 2,29. Essa é a maneira de fazer distinção entre o Filho de Deus e o Filho do Diabo, de João, 1 João 3,10. E não apenas isso. O Filho de Deus, esta pessoa que é nascida de novo, não só procede assim, não só guarda os mandamentos, mas para ele os mandamentos são deleitosos. Os mandamentos de Deus, de João, não são pesados. Eles não são contra a natureza. Os cristãos nem sempre estão escociando-os, desejando que não estivesse ali. Eles se regozijam em guardar os mandamentos. Vocês a encontrarão novamente elaborada por Paulo em Romanos capítulo 7. E assim, guardar os mandamentos é uma prova muitíssimo importante. Nossa relação com os mandamentos de Deus e de Cristo proclama imediatamente se somos ou não recipientes dessa bendita nova vida. A terceira prova é que ele nos deu o seu Santo Espírito, e nisso conhecemos, de João, no final do terceiro capítulo, que ele permanece em nós. Pelo Espírito que nos tem dado, versículo 24. Mas diria alguém, como saber se já recebi o Espírito? Muito bem. Teremos que tratar deste assunto mais adiante, quando dermos prosseguimento à nossa análise dessa doutrina, mas um aspecto dela é certamente este. Existe algo, diz o apóstolo Paulo, a que chamamos o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8,15. Paulo reitera em Gálatas 4, verso 6. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito é o Espírito de adoção, e uma das provas, portanto, de que o Espírito Santo está em nós é esta, ainda que não possamos entendê-lo plenamente. No entanto, temos uma percepção, uma consciência de que Deus é nosso Pai. Ele não é mais um Deus distante, e sim é nosso Pai. Dizemos, meu Deus, meu Pai. Há ainda outras manifestações da presença do Espírito, devemos, porém, deixá-las para uma preleção subsequente. A última prova é que amamos os irmãos.
Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. E aqui está uma prova maravilhosa. É uma prova que aponta para o próximo tema que teremos que considerar, a saber, a união mística de todos os crentes com o Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, uns com os outros. Isso, vocês veem, é algo inevitável. Se estamos todos unidos a Ele e unidos uns aos outros, estamos relacionados uns com os outros, e, inevitavelmente, amamos uns aos outros. Noutras palavras, reconhecemos os cristãos quando nos encontramos. Em certo sentido, não é preciso que se nos informe de que as pessoas são cristãs, a reconhecemos imediatamente e sentimos que sempre as conhecemos. Pertence à mesma família, somos relacionados uns com os outros. Preferimos sua companhia a qualquer outra. Se vocês nos propiciarem a escolha de passar umas horas com certas pessoas deste mundo, chamadas grandes, ou com algumas pessoas cristãs humildes e desconhecidas, preferiríamos passar essas horas com as pessoas cristãs desconhecidas. Há algo em comum. Nós as amamos. Sabemos que pertencemos uns aos outros. Nada nos pode separar. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Se não reconhecemos os cristãos e os amarmos, mesmo na sua condição pior, então precisamos examinar todo o fundamento de nossa posição. Os filhos da família amam uns aos outros. Essa, pois, são as 4 provas principais apresentadas por João em sua primeira epístola, mas há outras provas pressupostas alhures nas Escrituras e quero apenas mencioná-las. Aqui está uma que considero de grande valor, a qual tem sido, muitas vezes, de imenso conforto para mim, ou seja, a consciência de um conflito íntimo. Essa é uma prova extremamente valiosa. Paulo a expõe perfeitamente em Gálatas 5,17, onde nos ensina que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses dois, diz ele, se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O espírito e a carne. Eles estão guerreando ou cobiçando um contra o outro. O que isso significa é que os cristãos, por definição, são pessoas em quem está ocorrendo uma grande competição. O Espírito Santo, por assim dizer, os quer para Deus, mas a carne, esse outro espírito, que é operado pelo diabo, os quer para o reino das trevas. Portanto, estão lutando pela posse, e os cristãos estão conscientes do fato de que são o foco de conflito, e que uma espécie de guerra mortal está se deflagrando em seu interior. São cônscios dessas duas forças, desses dois poderes, e os homens e as mulheres que são cônscios desse fato têm o direito de saber que são cristãos. Mas é preciso tomar muito cuidado. Não estou meramente falando sobre a consciência do bem e do mal, do certo e do errado. Eles têm um senso de decência moral e possuem um código de ética, e podem sentir que falharam consigo mesmos. Não estou me referindo a isso. Minha referência é algo muito diferente. Na antiga vida não regenerada, vocês estão conscientes do fato de que controlam toda a situação. Tudo depende do que vocês fazem. Vocês, por assim dizer, estão lidando com o conflito. O que estou descrevendo agora, porém, é que vocês se tornaram conscientes do fato de que há outro espírito além do seu próprio, em vocês, lidando com vocês, operando em vocês, atraindo vocês, desmamando vocês do mundo e indicando-lhes a verdade. Estão conscientes da operação do Espírito Santo e estão conscientes do poder de Satanás no sentido em que jamais estiveram antes. Um bom sinal, portanto, de que as pessoas são nascidas de novo é que se tornam mais acentuadamente conscientes da existência e da operação de Satanás do que estiveram antes disso. Não há necessidade de que Satanás se ocupe demasiadamente com os não regenerados. Eles podem ser abandonados, por assim dizer. Já se acham amarrados, já se encontram em seu reino e não podem mais escapar. Uma vez, porém, que as pessoas se veem transferidas para o reino de Deus e o reino da luz, o diabo faz um novo esforço e, de uma forma espiritual, lhes sai ao encontro e os ataca. E são cônscios dessa outra presença que se põe a lutar por suas vidas e por sua própria existência. Carne e espírito, o conflito constitui uma prova da regeneração. Uma outra ótima prova é esta. Alguém que é consciente de um desejo de conhecer a Deus e não meramente de ser abençoado por Ele,
pode ser plenamente feliz e certo de ser um filho de Deus. É evidente que todo mundo quer bênção, sim, mas a característica peculiar dos filhos é que estão interessados na pessoa. Eles querem seu pai, querem conhecer melhor a seu pai. Estão mais interessados no doador do que na dádiva, no abençoador do que na bênção. Eles passam a experimentar algo daquela fome e sede de Deus mesmo, segundo o salmista o expressa, pelo Deus vivo, Salmo 42:2. Sua alma tem sede do Deus vivo. Tudo quanto seja ou não verdade sobre vocês, caso alimente o desejo de conhecer a Deus, então pode estar plenamente certos de que são regenerados. Isso é algo de que o não regenerado é incapaz de sentir, visto que a mente natural é inimizade contra Deus, Romanos 8:7, e somos todos por natureza, segundo Paulo, alienados e inimigos, Colossenses 1:21, longe de Deus. Os homens e as mulheres não regenerados odeiam a Deus e não o querem, e estão sempre dispostos a crer em tudo quanto podem ler nos noticiários que propõem, ainda que vagamente, provar que não há Deus. Eles são contra Deus, enquanto que os filhos desejam conhecer a Deus. A última prova que gostaria de mencionar neste ponto, e uma vez mais a considero como sendo muitíssimo importante, é que os filhos de Deus não meramente desejam o perdão de seus pecados e a anulação das consequências dos pecados, mas também desejam saber o que é odiar o pecado. Noutros termos, nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 7, eles dizem: miserável homem que sou, quem me livrará? Versículo 24. Ora, os pecadores, os homens e as mulheres não regenerados, não gostam das consequências do pecado, não querem ser punidos pelos pecados, mas não sabem nada sobre a consciência de pecado, nunca experimentaram uma genuína convicção de pecado. Não podem perceber o pecado em toda a sua vileza e impureza, em toda a sua repulsividade. Eles não o odeiam, mas os filhos de Deus o percebem. Daí a razão de nosso Senhor dizer a respeito deles: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus 5, verso 6. Por que são bem-aventurados? Porque já são filhos de Deus. Os incrédulos não podem conhecer, os não regenerados não podem experimentar esta fome e esta sede de justiça e de genuína santidade. Eles podem querer viver uma vida reta e conservar seus padrões, mas os cristãos vão além de tudo isso. Eles têm uma fome e uma sede positivas por uma justiça positiva. Desejam ser semelhantes a Cristo. Desejam ser como os santos de quem têm lido. Não se contentam meramente com não cometer certos pecados, mas desejam um coração limpo. Querem ser puros, querem ser santos, querem ser semelhantes a Deus, são famintos e sedentos de justiça. Essas, pois, a meu ver, são algumas das provas principais. Não são as únicas, mas as considero como as mais importantes provas que podemos aplicar a nós mesmos, a fim de descobrirmos se somos ou não verdadeiramente renascidos. Entretanto, ao tratar de todo este tema da regeneração, em sua primeira epístola, João também introduz algo mais, e esse algo é nossa união com Cristo. Isso aparece muitas vezes nessa epístola. Por exemplo, quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece e Deus nele. 1 João 3,24. Noutros termos, João às vezes escreve em termos de regeneração, da semente da vida, e em outras vezes ele o põe em termos da união do crente com o Senhor. Ora, essa doutrina é totalmente inseparável da doutrina da regeneração com a qual acabamos de tratar, e essa é a razão por que temos de considerá-la neste ponto. Creio que concordarão que não há doutrina mais vital, sublime e gloriosa do que esta. Pois bem, é possível que alguns se surpreendam com o fato de que estamos considerando essa doutrina agora. Aliás, vocês descobrirão que muitos a considerariam como possivelmente a última de todas as doutrinas, a doutrina final, aquela em direção à qual todas as demais doutrinas se dirigem. Acreditam que a união do crente com Cristo é algo que só alcançamos quando tivermos chegado a um grau incomum de santidade e pureza, e, portanto, não a incluiriam aqui, comparativamente no início. Sua confusão se deve inteiramente ao ensino dos místicos. Os místicos têm sua graduação do estilo
em que alguém percorre o caminho místico e, segundo o seu ensino, a finalidade do crente é tornar-se absolvido em e perdido em o divino. Isso constitui a característica de praticamente todos os místicos. E quando digo os místicos, ponho os termos entre aspas. O apóstolo Paulo era um místico, mas não no sentido que estou me referindo agora. Não quero chamá-los místicos profissionais, porém, creio que vocês entendem o que quero dizer. Refiro-me aos místicos que são mais filósofos do que espirituais, ou místicos que são mais filósofos do que bíblicos. Esses místicos, particularmente entre os católicos romanos, advogam um ponto de vista dessas questões que se aproxima mais da filosofia do que da verdade bíblica. E segundo entendo seu escrito, mesmo o grande inglês como William Law tem que entrar nesta categoria. Ele foi um homem a quem John e Charles Wesley muito deviam em seus estágios iniciais, mas que se romperam com ele. Deixaram-no e com muita razão, porquanto descobriram que ele era demasiadamente filósofo e insuficientemente bíblico. Todos esses místicos filósofos tendem a crer que a união do crente com Cristo é uma espécie de absorção do eterno. Esse mesmo tipo de coisa é também característica do ensino de muitas das religiões orientais. Além do mais, infelizmente, esse tipo de ensino tem com consequência influenciado o povo cristão, até mesmo cristãos evangélicos. Sua tendência, pois, é concluir que as únicas pessoas que realmente experimentaram esta união com Cristo são aquelas que são singular e excepcionalmente santas, santificadas, que, ao afastar-se do mundo e mortificar-se, finalmente alcançaram essa união mística. Meu desejo, porém, é tentar mostrar que essa doutrina é totalmente falsa e que a doutrina da união do crente com Cristo deve entrar neste ponto particular de nossa consideração das doutrinas. Por que proceder assim? Porque, segundo penso, poder mostrar-lhes todos os benefícios da obra redentora de Cristo nos vem através desta união. Avançarei ainda mais e afirmarei de maneira ainda mais categórica, colocando na forma negativa. Não podemos receber bênção alguma da obra do Senhor Jesus Cristo, a menos que estejamos ligados a Ele, a menos que estejamos unidos a Ele, cada um de nós. Permitam-me que lhes apresente prontamente um versículo que estabelecerá a posição. Tomem esta declaração. Bendito, diz Paulo, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Efésios 1, verso 3. É isso aí. Todas essas bênçãos, sim, todas essas bênçãos espirituais nas regiões celestes são todas nossas em Cristo e não temos absolutamente nada a parte disso. Permitam-me que lhes apresente ainda outro versículo, o qual citarei novamente mais adiante, e o qual diz a mesma coisa. João o põe logo no prólogo de seu evangelho, pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. João 1,16. Todos nós temos recebido de sua plenitude. Como? Estando unidos a Ele. Vocês não recebem coisa alguma a menos que estejam unidos. Deve aderir à fonte antes que possam receber qualquer coisa. Portanto, vejam bem, somos constrangidos a dizer que mesmo a própria regeneração, a qual estivemos considerando, é, logicamente, um resultado de nossa união com Cristo. Cronologicamente, no tocante ao tempo, naturalmente, não há dúvida de que as duas coisas ocorrem simultaneamente. No momento em que somos unidos a Cristo, nascemos de novo. No momento em que somos unidos a Ele, recebemos este princípio de vida. Se o focalizam do prisma estritamente do tempo, vocês não podem pôr um antes do outro. Logicamente, porém, terão quase que pôr a união antes da regeneração. Tenho tomado ambas nessa ordem ligeiramente diferente, visto que começar, como tenho feito, com a ideia da vocação como um todo, me pareceu que, quando enfatizamos a vocação eficaz, em seguida temos de prosseguir com a regeneração, para então dizer que essa união do crente com Cristo é a causa da regeneração. Ora, é evidente que, de muitas maneiras, pode-se dizer que a obra especial particular do Espírito Santo é produzir essa união. Acaso não foi justamente isso o que o nosso Senhor quis dizer quando voltou para seus discípulos e disse: Todavia, digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois, se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas, se eu for,
vou-lhe enviarei. João 16, 7. É a partir dessa união, vejam bem, que procedem todas as bênçãos. Eis uma tarefa de casa, uma tarefa para os estudantes da Bíblia. Vocês descobrirão que a impressão que se dá é que esta doutrina da união do crente com Cristo é, em muitos aspectos, a doutrina de todas as doutrinas, dada para ser enfatizada pelo apóstolo João. Naturalmente que ela se encontra alhures. Vocês a encontram no apóstolo Paulo, mas tudo indica que ela é a doutrina particularmente enfatizada por João. Percorra agora o seu evangelho e note cuidadosamente o ponto em que ele começa a falar sobre essa união. Creio que vocês descobrirão que ela é o ponto em que João especificamente introduz o ensino de Nosso Senhor concernente ao Espírito Santo. Noutros termos, vocês já descobrirão a partir de João, capítulo 14. No momento em que Nosso Senhor começa a falar a seus discípulos sobre o Espírito Santo, ele começa a falar-lhes dessa união. Em muitos aspectos, a passagem clássica sobre toda esta doutrina da união do crente com Cristo deve ser encontrada na seção do Evangelho de João, que vai do capítulo 14 ao final do capítulo 17. Que gloriosa porção das Escrituras! E, no entanto, vejam bem, ela entra em conexão justamente com a doutrina da pessoa e obra do Espírito Santo. Isso é o que tinha em mente quando disse que a obra particular do Espírito, tudo indica, visa a unir-nos a nosso amado Senhor. Há quem ensine, não sei até que ponto se justifica biblicamente. De qualquer forma, porém, é um pensamento que vale a pena reiterar, que essa é a obra especial do Espírito Santo na deidade, na bendita Trindade Santa. Afirma que a terceira pessoa é, por assim dizer, uma espécie de elo conectivo entre o Pai e o Filho. Tal ideia pode não passar de mera especulação. Não temos como saber, mas sabemos que ele é quem nos une ao Filho e ao Pai. E tudo indica que essa obra de comunhão e união é a sua função específica. Ora, pois, quando nos aproximamos dessa grande, gloriosa e transcendente doutrina, é mistério que comecemos uma vez mais considerando alguns dos termos que são usados nas próprias Escrituras. E, antes de tudo, temos que usar aquela expressão que, infelizmente, tantos de nós temos a tendência de deixar passar despercebidamente em nossa leitura, seja privativamente, seja publicamente, mas que, em muitos aspectos, é o maior termo já usado nas Escrituras concernente a qualquer pessoa. Em Cristo, em Cristo, em Corinto, em Cristo, em Colossos. Paulo o usa naquela lista de nomes que ele apresenta no capítulo 16 de Romanos, capítulo esse que tantos não leem porque dizem: isso não passa de uma lista de nomes. Leiam-na novamente e descobrirão que Paulo faz referência a Andrônico e Júnias, que, diz ele, estavam em Cristo antes de mim. Verso 7. Que coisa espantosa, diz ele aqui. O cristão é um homem ou uma mulher que está em Cristo. Os santos, onde quer que habitem, estão em Cristo Jesus. A frase varia, mas ei-la aí. Ela realmente diz tudo. E o ponto que estou realçando é que não é possível ser cristão a menos que vocês estejam em Cristo. Você não pode ser cristãos apenas crendo em certas coisas e dizendo: se eu continuar firme, um dia estarei em Cristo e unido a Ele. Não, absolutamente não. Ou vocês estão em Cristo agora, ou não são cristãos. Tomemos outra passagem. Em João capítulo 15, Nosso Senhor compara esta união com a união entre um galho e uma árvore. Diz ele: eu sou a videira, vós sois as varas. Verso 5. Isso é algo que nos ajudará a entender esta união mística. Ela é comparável àquilo que existe entre uma árvore, o tronco e os galhos, os quais são uma parte vital dessa árvore. Aqui está uma relação, uma união vital. Mas a Bíblia também diz que esta união é comparável àquilo que existe entre a cabeça e os membros ou parte de um corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. E Paulo diz a mesma coisa em Efésios 4, versos 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para edificação de si mesmo em amor.
A seguir, em Efésios capítulo 5, Paulo tem ainda outra comparação e, incidentalmente, o apóstolo tem uma maior variedade de ilustrações e analogias acerca desta questão da união do crente e Cristo do que acerca de qualquer outro assunto. Em Efésios capítulo 5, ele diz: porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à Igreja. Efésios 5, versos 30 a 32. A união, diz ele, existente entre o crente e o Senhor é a mesma que existe entre esposo e esposa. Ela é essa forma de união. Em seguida, porém, temos outro quadro em 1 Pedro capítulo 2, versos 4 a 6, onde Pedro diz: e chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas sois edificados, como casa espiritual. Percebe a ideia? A relação é comparada a um edifício e no versículo 6, Pedro prossegue dizendo que nossa relação com Cristo pode ser comparada à relação entre tijolos ou pedras individuais e a principal pedra do alicerce. Vós também, quais pedras vivas sois edificados como casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa. E essa é uma relação importantíssima na construção de qualquer edifício. E em seguida, finalmente, há uma outra comparação. É aquela que Paulo faz e que é vital do prisma da doutrina. Ele traça um contraste entre a união do incrédulo com Adão e a união do crente com Cristo. Esse é o grande argumento em Romanos capítulo 5, o qual se reitera em 1 Coríntios 15, 22 e 49. Em Romanos capítulo 5, todo o argumento é que a morte passou a todas as pessoas por causa de Adão. Por quê? Por causa de sua relação com Adão. Essa é toda a doutrina do pecado original. Estamos todos condenados em Adão por causa do pecado dele. Ele foi nosso representante. Vocês se lembram? Foi nossa cabeça federal. E não somente isso, estamos vinculados a ele. Estávamos nos lombos de Adão quando ele caiu. Em Adão todos morreram. Em Cristo todos se tornarão vivos outra vez. É isso aí. A relação do crente com Cristo é a mesma espécie de união e relação que aquela antiga relação de toda a posteridade de Adão com ele. Todos nós nascemos em Adão e estamos relacionados, estamos unidos dessa forma. Sim, nascemos de novo, porém estamos na mesma espécie de relação com Cristo. Que doutrina vital é essa quando chegamos a considerar os resultados dessa união? Veremos que ela é a mais preciosa verdade que jamais poderíamos apreender. Leu novamente para si mesmo Romanos capítulo 5 e 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 21 em diante. E assim espero que eu tenha feito clara para vocês a conexão entre essas coisas. A regeneração e a união nunca devem ser separadas. Você não pode nascer de novo sem estar em Cristo. Vocês nasceram de novo porque estão em Cristo. No momento em que estiverem nele, vocês nascem de novo e não podem considerar a sua regeneração como sendo algo separado, nem pensar que a união é algo que vocês eventualmente alcançarão. Absolutamente não. A regeneração e a união devem ser sempre consideradas juntas e concomitantemente, visto que uma depende da outra e uma leva a outra. Elas mutuamente se autossustentam. E agora, como já focalizamos nas Escrituras e sobre as bases dessas Escrituras, prosseguiremos tentando analisar algo da natureza desta união e, a seguir, algo de como a união é estabelecida e, finalmente, algo dos gloriosos resultados da união. Que Deus nos dê graça e habilidade para tirarmos proveito dessas profundas e preciosas doutrinas. Não há nada, digo no final, como o disse no início, que fortaleça tanto a minha fé e me encha tanto de anseio de ser puro como ele é puro e viver como ele viveu neste mundo, do que a percepção do que sou, quem sou e por que sou cristão. Sou filho de Deus e estou em Cristo.